Sabe quando a gente está na estrada com o piloto automático ligado, tudo tranquilo e do nada ele desliga, sozinho? É uma daquelas falhas que a gente chama de fantasma, né? E que deixam qualquer um bem frustrado. Pois é, hoje a gente vai investigar por que isso acontece e tentar desvendar esse mistério automotivo. E essa é a grande pergunta, né? Por que um sistema tão útil como o piloto automático simplesmente desiste de funcionar? E o pior, muitas vezes isso acontece quando se passa por uma lombada ou um trecho mais irregular da pista. Intuitivamente, não parece fazer sentido nenhum. Mas olha, como em toda boa investigação, as pistas estão escondidas nos detalhes. Para a gente poder encontrar esse fantasma, primeiro a gente precisa entender como o sistema funciona normalmente. Ele foi projetado para desligar quando a gente pisa no freio, na embreagem ou aperta o botão de cancelar. Até aí, tudo bem. São ações claras e intencionais. O mistério começa quando o piloto automático desliga sem que nada disso aconteça. É aí que o verdadeiro fantasma na máquina entra em cena. E como em toda boa história de detetive, sempre tem um suspeito principal que muitas vezes passa despercebido. É um componente pequeno, meio escondido, que geralmente está no centro desses problemas fantasmas. Apresento a vocês o sensor de posição da embreagem. Para entender fácil, pense nele como se fosse um interruptor de luz com dimmer, sabe? Aquele que controla a intensidade. Ele não avisa só se a embreagem está pressionada ou não. Ele informa para o cérebro do carro a posição exata do pedal em todo o seu curso. E essa informação, acredite, é super importante para um monte de sistemas, inclusive para o nosso piloto automático. E aqui a gente tem uma prova visual bem clara disso. À esquerda está a versão mais antiga do sensor, e à direita, a mais nova. Agora, por que um fabricante se daria ao trabalho de redesenhar uma peça inteira? Simples. Porque eles sabiam que o projeto original dava problema. Isso aqui é quase uma admissão de culpa de que alguma coisa ali não estava 100%. Quando alguma coisa der errado num carro moderno, ele não fica em silêncio, não. Ele deixa para trás pistas digitais. É como se fossem impressões digitais numa cena de crime. E essas pistas são chamadas de códigos de falha de diagnóstico, ou, pela sigla, DTCs. E olha só, para o nosso suspeito, existem códigos bem específicos. Quando o computador do carro detecta um problema no sinal do sensor da embreagem, ele grava um desses códigos aí. É basicamente o carro falando: "Ei, mecânico, o problema está por aqui, ó, no circuito do sensor de posição da embreagem." Bom, com o código de falha como a pista principal, a investigação de verdade começa. Um bom técnico não sai trocando peça à toa. Primeiro, ele interroga o suspeito usando ferramentas especiais para ver o que ele tem a dizer. E é exatamente isso que a gente vê nessa imagem. Usando um software de diagnóstico, o mecânico consegue, basicamente espionar o sensor em tempo real. Ele fica de olho nos dados brutos, a voz do sensor, enquanto mexe no pedal da embreagem, procurando qualquer deslize, qualquer inconsistência na história que o sensor está contando. E a história do sensor tem que ser muito precisa. Com o pedal solto, os dados têm que ficar ali entre 100 e 160. Se pisar até o fundo, tem que ir para algo entre 900 e 990. Se os valores saírem desses limites, aí pronto, é uma confissão. O sensor ou o circuito dele está com defeito. Então, caso encerrado, certo? É só trocar o sensor e pronto. Bom, é aqui que a história fica um pouco mais complicada. Esse diagrama mostra onde o sensor fica, preso direto no atuador da embreagem. E chegar até ele, digamos que não é uma tarefa das mais simples. Vamos seguir os passos de um boletim de serviço oficial. Passo 1. Preparar o veículo. Ok. Passo 2. Remover a transmissão. É isso mesmo que você ouviu. Para acessar um sensor minúsculo, é preciso desmontar uma das partes mais complexas do carro. De repente, aquele nosso pequeno fantasma se transformou num pesadelo mecânico. Mas espera um pouco, que tem uma reviravolta nessa história. E se o nosso principal suspeito, o sensor, for, na verdade, inocente? E se ele estiver sendo incriminado por alguma outra coisa? Pois é, o sensor não trabalha sozinho. Ele faz parte de um circuito, e qualquer falha nesse caminho pode incriminar o coitado. Conectores com corrosão, um fio rompido, um mau aterramento, todos esses são cúmplices que podem fazer um sensor perfeitamente bom parecer o grande vilão da história. Como o especialista do canal Doutor Carro bem aponta, um mau contato num único terminalzinho minúsculo pode causar uma falha enorme e super difícil de diagnosticar. Os pontos de conexão são muitas vezes o elo mais fraco da corrente e podem deixar qualquer profissional de cabelo em pé. O boletim da Lotus nos dá um exemplo perfeito disso.
Às vezes, a graxa vaza do próprio sensor e vai parar nos pinos elétricos, ou então a umidade causa corrosão ali. Essa contaminação física cria uma resistência elétrica e acaba interrompendo o sinal, que é super delicado. Isso engana o computador do carro, fazendo ele pensar que o sensor falhou. Então, qual é a conclusão da nossa história de detetive? O que a gente aprendeu depois de perseguir esse fantasma na máquina? A eletrônica dos carros modernos é uma coisa incrivelmente sensível. Um código de falha de circuito baixo, como o P0807, pode aparecer se a tensão do sinal cair abaixo de míseros 0,2 volts. É uma queda minúscula, quase nada, mas que já é suficiente para causar um sintoma bem perceptível. E essa é a lição mais importante de todas. O código de falha aponta para um componente, mas o verdadeiro crime pode estar acontecendo no caminho até ele. Um diagnóstico correto não é só sair trocando a peça, é investigar o circuito todo, a fiação, os conectores, o aterramento. A falha nem sempre está onde parece. Isso nos deixa com uma pergunta final. Da próxima vez que uma luz de advertência acender no painel ou alguma coisa no carro se comportar de forma estranha, vale a pena lembrar dessa nossa história. O problema pode não ser uma falha mecânica caríssima, mas sim um pequeno gremlin elétrico, um simples mau contato escondido só esperando para ser encontrado.